Adeus Financiamento, episódio 16. Dessa vez investi no salário de julho e nesse mês em específico teve muita mudança na minha carteira. Eu vendi um fundo imobiliário, comprei outro, então fica aí para você saber o que eu fiz nesse mês de julho. Antes de eu falar dessa modificação que eu fiz na minha carteira e o motivo dela, eu queria já começar com um investimento de praxe, né? Que é, na verdade, a reserva de emergência. Eu continuei colocando lá os R$ 200 de lei, padrão, lá no CDB do Santander, para eu melhorar meu relacionamento com o banco. E eu já cheguei no valor de um pouquinho mais de R$ 2.500 na reserva de emergência. Então, assim, já consigo pagar minimamente o valor do financiamento, né, a prestação, já consigo pagar o condomínio, algumas outras contas. Então, assim, bem aos pouquinhos eu já estou montando uma reserva para cumprir o propósito dela, né, de, sei lá, do nada eu perco meu emprego, então eu fico coberto pelo menos durante um período com esse valor que eu venho ali reservando todo mês, que está rendendo no CDI, né? A minha ideia é que eu tenha pelo menos um ano de cobertura da reserva de emergência, e aí depois que eu ver que o valor que está lá investido consegue cobrir todos os gastos essenciais, né, os gastos fixos aqui de casa durante um ano, aí eu começo a investir em outras coisas de renda fixa, ou então eu dedico 100% dos investimentos para renda variável. Mas nesse momento eu ainda estou compondo essa minha reserva de emergência. E aí agora, partindo para a renda variável, que é o que eu mais gosto, né, o que me paga dividendos todo mês, eu continuo no meu propósito de também aumentar a minha exposição em ativos que são dolarizados, que eles não estão atrelados aqui à nossa moeda, ao real. Então eu continuei comprando 3 cotas de cada ETF da Buena Vista, 3 do SPY 11, que replicam o S&P 500, que é o índice das 500 melhores empresas americanas. Comprei mais 3 cotas também do QQQI 11, que replica o índice das melhores empresas de tecnologia, também lá dos Estados Unidos. E por último, o Coin 11, que ele replica um ETF também de lá de fora, mas que ele faz lastro através do Bitcoin. Então eu dei uma pausa em Bitcoin, compras de Bitcoin por conta disso, de eu estar comprando este ETF que me paga dividendos mensalmente, porque eu preciso atingir essa minha meta de chegar num valor de provento mensal que cubra o meu financiamento o quanto antes. Então, dei essa pausa, tanto em ações quanto em Bitcoin, muito por esse motivo. E ainda identifiquei nesses ETFs essa oportunidade, porque eu estou recebendo um pouco mais de 1% ao mês, assim como nos meus fundos imobiliários, de proventos mensalmente. E isso é um resultado bem bom, é um resultado bem bacana. Antes de eu falar o que eu comprei com o troco que sobrou, né, do valor que eu separo ali para investir todo mês, eu queria te mostrar quanto que eu recebi de proventos para somar com o que eu tiro do meu bolso para investir junto com esse meu salário de julho. Eu estou aqui no site do Investidor 10, aí vou vir aqui na parte de proventos, e aí tudo que eu recebi no mês de julho foi esse valor aqui, ó, R$ 143,95. Então, um valor também bem bacana, graças a Deus, chegamos na casa dos 3 dígitos, e aí agora que a gente já chegou de forma estável, vai só melhorar. A minha expectativa é que até o final do ano eu ultrapasse os R$ 200, e pelo que eu estou acompanhando aqui, é o que vai acontecer. Então, assim, eu tô bem feliz e entusiasmado com isso. Então, dos R$ 1.000 que eu separo para investir, 200 vão para reserva de emergência, depois eu pego esse restante, junto com esses valores que eu recebo de dividendos, de proventos, e invisto nos demais ativos. E aí, nos demais ativos, o que eu comprei? Eu até coloco a minha cola aqui um controle que eu tenho no Excel aqui, né, da vida. Eu comprei, além dos meus ETFs da Buena Vista, eu comprei duas ações, perdão. Eu comprei 2 cotas do meu fundo imobiliário de shopping, que é o HGBS 11. Ele tem estado num preço descontado já há um bom tempo, é um fundo imobiliário de shopping mais seguro. Eu estou devendo um vídeo explicando o porquê que eu escolhi investir nele, mas vai acontecer um dia, eu creio. Além desse fundo imobiliário de shopping, eu comprei 4 cotinhas de Klabin, que é uma ação que, por mais que eu não esteja investindo um grande valor em ações, como a Klabin ela tem um valor bem pequenininho e também ela está descontada, né, neste momento, o que me vem de troco e que eu não consigo comprar de fundo imobiliário, eu vou e aporto também em Klabin. E além disso, eu comprei uma cotinha do Gari 11, que é o meu fundo imobiliário de logística e renda urbana, que é dono aí de vários galpões logísticos e também de algumas redes de supermercado.
E aqui está o spoiler, né? Se você de repente reparou, a primeira linha aqui da tabelinha foi o novo fundo imobiliário de papel que eu comprei para minha carteira, que é o REC R11. Mas esse valor até assusta, né? Pô, como que você comprou 13 cotas que ele está custando quando você comprou, né? R$ 886,32 e somou, né? Valor mais de R$ 1.000. Como é que você comprou se você aporta menos que isso todo mês? Então, eu me desfiz do MXRF11. Essa que foi a grande movimentação aqui da minha carteira. E por que que eu me desfiz desse fundo? O MXRF11, ele é um fundo imobiliário de papel e a gestora desse fundo imobiliário é a XP Asset, a XP Investimento. Enfim, faz parte ali do grupo XP, até o nome é bem sugestivo, né? E ele é um fundo imobiliário, acho que é o mais conhecido de todos. Acredito que todas as pessoas que já ouviram falar em fundo imobiliário, de repente, já mencionaram este fundo em específico. Ele é o fundo que tem mais pessoas investindo nele, até por ele ser de base 10 também, ele é bem acessível à sua compra. Mas eu resolvi me desfazer desse fundo e eu vendi ele pelo mesmo preço que eu comprei praticamente. Foi um ganho assim de um pouco menos de R$ 5, talvez, que eu tive, se eu for considerar todo o dinheiro que eu desembolsei para comprar ele e o que eu recebi de venda ao lucrar. Tanto que eu nem vou precisar emitir uma DARF, que é um documento, é um imposto que você tem que pagar, deduzindo 15% de imposto no lucro que você teve com venda de fundos imobiliários. Então, sei lá, eu comprei 10 fundos imobiliários a R$ 7 cada. E aí eu vendi depois esses 10 a R$ 10. Então eu tive um lucro e eu vou ter que pagar o imposto sobre esse lucro. Só que se esse lucro for inferior a R$ 10, você não precisa emitir esse documento. Isso fica registrado lá na B3 para quando você fizer uma nova venda com lucro, ou até se você fizer uma venda com prejuízo, isso vai abatendo, se compensando. Você só precisa emitir esse documento se o seu lucro for realmente superior a R$ 10, que não foi o meu caso. Mas aí então, por que que eu me desfiz do MXRF11, né? Desfiz desse fundo imobiliário porque eu tenho visto algumas notícias do grupo XP em específico que não tem me agradado. Inclusive, eu até tenho um outro ativo na minha carteira do grupo, que é o XPCA11, um Fiagro, que ele não está muito bem das pernas no sentido da precificação dele, né? Ele está sendo cotado, está sendo transacionado, né? Digamos assim, um preço muito menor do que ele realmente vale, mas eu ainda estou segurando ele um pouquinho, porque ele tem uma rentabilidade muito boa, estou recebendo mais de 1% nele. Só que eu tenho ficado muito desconfortável com algumas notícias envolvendo o Grupo XP, de consultores internos lá que vendiam produtos super duvidosos para os clientes, enfim, dentre outros. Eu não vou ficar me aprofundando aqui. Se você de repente ficou curioso, dá uma pesquisada aí no grupo, o que tem saído, né, sobre eles. Então, assim, eu quero me desvincular totalmente de tudo o que eu antes consumia desse grupo. Tanto que eu investi através da Rico, da corretora Rico, e eu não invisto mais. Eu estou até passando um perrengue para investir pelo Santander, porque é só pelo home broker, é só pelo computador, e eu não gosto muito da interface, não é prático, mas enfim, deixei lá por enquanto de stand-by até eu achar uma corretora melhor. Não quis migrar para nenhuma outra corretora do grupo também por conta disso. E agora, aos poucos, eu estou me desfazendo dos ativos. Então, eu estava esperando o MXRF11 chegar num preço que eu conseguisse vender até sem ter que precisar pagar esse imposto, porque eu não gosto muito disso. Quem gosta, né, de pagar imposto, então, que eu puder fugir, eu vou fugir. E aí eu substituí, e concluindo, né, foi única e exclusivamente por isso. Não tive, o MXRF11, ele não está passando por nenhum problema, o fundo tem uma liquidez incrível, ele paga bons dividendos todo mês, está atrelado a clientes seguros as suas dívidas, já que ele é um fundo de papel, mas eu não estou confortável em manter na minha carteira produtos que são do Grupo XP, e nem consumir produtos que são desse grupo. Então, eu estou me desfazendo aos poucos, agora só falta o XPCA11 para eu encerrar de vez esse meu vínculo, né, de certa forma, que eu tenho com esse grupo, com o Grupo XP. E daí, para finalizar, por que eu escolhi esse fundo imobiliário novo, né, o REC R11? Esse fundo imobiliário, ele também é um fundo de papel. Na verdade, eu até
e segurei bastante para não comprar um outro fundo de tijolo, que a minha maior exposição em fundos imobiliários estão em fundos de papéis, que na verdade nada mais é do que investir na renda fixa de uma forma diferente, né? Porque eles emitem dívidas, como se fosse um empréstimo, e aí esse empréstimo ele está atrelado a algum indexador. Ou seja, no VGIR11, que é o que eu mais tenho em posição, ele está muito indexado ao CDI. Então, todas as dívidas, todos os empréstimos que ele faz para os clientes que estão atrelados ao mercado imobiliário, ele tem um percentual ali mais uma taxa do CDI. Ou seja, rende ao CDI mais um percentual, mais 5%, mais 6%, mais 7%, enfim, depende da dívida, depende do cliente. O MXRF11 ele também seguia um pouco essa linha do CDI, mas ele também tinha um pouco no IPCA, que é o que mede a nossa inflação, né? Só que o REC-R11 ele é majoritariamente indexado muito mais ao IPCA, já nem tanto ao CDI. Então é isso que me fez migrar para esse fundo, que eu estudei e vi que ele tem uns relatórios, uns resultados, na verdade, bem consistentes. E aí, para eu meio que diversificar também, mesmo sendo um fundo de papel, mas ele está indexado a uma taxa diferente do CDI. Ou seja, eu venho tendo ganhos através do CDI, que é a nossa taxa um pouco, 0,1% menor do que a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, e também tendo ganhos, né, com a IPCA, que é o que mede a nossa inflação. Então, eu não tenho mais a pretensão de investir em fundos de papel, acho que eu já estou com um valor bem suficiente, eu quero investir muito mais em fundos imobiliários de tijolo, mas nesse momento, como eu me desfiz de uma posição que era de papel, eu resolvi substituir por uma outra, para não acabar atrapalhando no longo prazo uma correlação que eu quero fazer entre os meus próprios ativos da carteira. Daí aqueles quase R$ 150 que você viu mais cedo, que foi o tanto que eu recebi para somar com os meus investimentos de julho, também fiz de uma forma estratégica. Por quê? Eu vendi o MXRF11 depois da datacom desse fundo imobiliário e eu comprei o REC-R11 também antes da datacom dele. Então, o que é? Resumindo, né? Muito resumidamente. A datacom é, se você tiver esse fundo imobiliário nesta data, se você dormir com ele na sua carteira nessa data, você vai receber dividendos no mês posterior. Se você não tiver com ele nessa data, se já tiver vendido, aí você não vai receber. Então, como eu consegui aproveitar uma janela de oportunidade de vender o MXRF11 após essa datacom, ou seja, no mês de julho eu consegui receber os dividendos dele, mesmo ele já não estando mais na minha carteira em julho, e eu comprei o REC-R11 antes da datacom dele, para receber também em julho. Eu fiz todos esses movimentos em junho, tá? Eu só acabei explicando no mês de investimentos de julho, porque foi quando o resultado efetivamente aconteceu. E aí eu consegui receber dos dois fundos imobiliários no mesmo mês de julho, por mais que agora eu só tenha o REC-R11 na minha carteira e não mais o MXRF11. Então, tem umas coisas que você consegue também ter uns ganhos um pouco mais turbinados, digamos assim, se você comprar e vender os seus ativos no momento certo. Mas e você? Já começou a investir? Como é que está o seu salário alternativo aí que vai vindo dos investimentos? O meu, daqui a pouquinho, já está chegando no Lobo-Guará. Estou recebendo aí quase que um peixe e uma onça. No mês que vem, de repente, eu já bato essa marca. Você vê que é um processo de escadinha, né? Eu vou até colocar aqui um printzinho de como é que estão os meus recebimentos aí no decorrer desses últimos meses. Mas é possível, cara. É real, é matemática e é só uma questão de tempo. Daqui a pouco vai acontecer. Não é a forma mais rápida, digamos assim, né? Eu acho que até por isso que muita gente empreende, porque acaba tendo um retorno, dependendo, né? Um pouco mais rápido, em valores um pouco mais relevantes, digamos assim, mas é para ser uma forma alternativa um pouco mais segura, né? Que é até uma forma de empreender também, mas que, por mais que seja um pouco mais demorada, te proporciona uma previsibilidade muito maior de recebimento, diferente de algum empreendimento, né? E aquilo também, a velocidade desse segundo salário vai vir conforme o quanto que você está conseguindo investir todo mês. Mas não deixe de construir um patrimônio para poder
para que você não dependa de governo nenhum para se aposentar ou para ter a sua fonte de renda, para que você não precise gastar energia para ter o recurso, o conforto que o dinheiro pode proporcionar, né? Que na verdade esse, na minha concepção, que é o papel principal da nossa moeda, digamos assim, é não ter que se preocupar com contas, enfim. Coloca o dinheiro para trabalhar para você o quanto antes, porque do jeito que as coisas estão, a tendência é só ficar cada vez mais difícil. Então, fique com Deus, grande beijo, grande abraço e até a próxima.